O Brasil começou a trabalhar com As imagens mostram políticas pequenos públicas trechos das voltadas falas para o das combate do pessoas que tabaco serão por volta de entrevistadas durante o 1985 e documentário. 86. Os próprios bares e restaurantes ficaram muito revoltados à época, porque se um fumante decidisse acender um cigarro, ao invés de penalizar o fumante, penalizava o estabelecimento. 35% das pessoas fumavam há alguns anos. Hoje isso baixou para 10%. As implantações das leis antifumo estão totalmente ligadas a essa redução. Desde 1989, o INCA foi definido pelo Ministério da Saúde como órgão responsável pela Política Nacional de Controle do Tabaco. Vinheta de abertura. Documentário. É proibido fumar. A lei antifumo no Brasil. As imagens mostram diversas pessoas fumando. À medida que você começou a proibir fumar em ambientes fechados, a proteger a saúde dos antigos fumantes passivos, Drauzio Varela, você colocou o cigarro e escritor. como uma Ele está sentado dependência em uma de sala droga. onde tem vários Se eu livros acendo instantes cigarro nas aqui, paredes. eu acho que é um hábito que eu tenho. As imagens Agora, se eu mostram sou uma obrigado a mulher sair fumando. para a rua para poder fumar, eu percebo que é uma dose que eu estou tomando ali, né? Então, as leis tiveram uma importância muito grande. As imagens mostram uma mulher acendendo A um cigarro Brasel e foi fumando. uma protagonista, né, desde o início na questão da discussão do fumo no Brasil, seja ele dentro de bares e restaurantes, a Paulo questão do Salmuti direito do Júnior, fumante. presidente da E Associação esse Brasileira foi um de debate Bares e muito Restaurantes. intenso. Ele E está a lei sentado em acabou, uma mesa né, de um vindo com restaurante. rigor que à época nós consideramos exagerado, porque esperávamos, por exemplo, que pudéssemos ter um tempo de transição melhor, mais educação, e especialmente entendíamos e entendemos ainda que existe uma parcela importante da população que consome um produto que é legal e que poderia ter tido um tratamento mais amigável da lei. Os responsáveis pelos estabelecimentos, eles Marília têm que ter de uma Ávila atuação e bastante Silva Sampaio, efetiva. juíza de Essa direito responsabilidade do tem que recair sobre TJDFT. eles. Ela está mesmo. sentada Nem em que uma seja sala. para, em havendo descumprimento da lei, chamar a polícia ou o poder público ou a agência de fiscalização competente, a depender da estrutura do Estado, né, para que possa haver a aplicação dessa regulamentação legislativa. As imagens mostram uma mulher acendendo um cigarro e fumando. A gente ia pro baile, a gente fumava, a garotada toda, isso começou no final de semana e aí depois foi continuando. Claudemira Passou para a Gonçalves, semana, né? ex-fumante. E isso foi dando Ela continuidade. está sentada em um local aberto, onde E ao já me fundo vi tem dentro do várias visto outras com pessoas 16 anos de idade, né? Imagens de um Eu homem tinha já depois dos 20 fumando. anos, Letras na né? tela. Que 20 anos como fumante. eu achava assim que o cigarro já estava me prejudicando. Tive problema de saúde, né? Que já estava trazendo. Os meus filhos que eu tive, né, para estar fumando perto deles e sem dizer também da sociedade, né? Ela estava fumando. Quando você vai pegar um ônibus para entrar dentro do ônibus, às vezes eu estava na parada, então As eu ficava imagens no mostram tempo uma placa de e proibido acabava fumar fumando cigarro em e lá uma vem o parada ônibus. de Aí eu ônibus jogo o cigarro e para alguns fora e eu passageiros entrava e entrando no todo mundo. veículo. Já sentindo o fedor do cigarro e aquilo me incomodava, né? Eu sou consultor nacional da Organização Diego Pan-Americana Alves, de Saúde, consultor Organização de Mundial da tabaco Saúde, da OPAS. para tabaco, álcool e outras drogas. Doenças As crônicas imagens não mostram uma transmissíveis e pessoa seus fatores de colocando risco, fumo em um como o papel tabagismo, para eles fazer precisam de um cigarro tempo maior e uma para serem pessoa auferidos. fumando. Isso quer dizer, do ponto de vista epidemiológico. Então, se eu faço um recorte de 89, que é quando a gente tem a primeira grande pesquisa nacional, até agora recente, houve uma redução de mais de 50% na queda de fumantes aqui no Brasil. E a lei é fundamental, porque a lei ela auxilia na implementação das políticas públicas de saúde em controle de tabagismo. As imagens mostram uma palestra Eu sou sobre Ana fumo Cristina, acontecendo sou em uma enfermeira quadra. da equipe verde aqui da UBS Letras na tela. 02 de Braslândia é uma região O grupo de administrativa do Distrito tabagismo, Federal. que é o nosso imagens grupo, mostram a enfermeira funciona aqui na dando uma UBS 02 de palestra Braslândia. anti-tabagismo. Ele teve início a um projeto na qual nós fomos Ana participar Cristina de Oliveira, a nível coordenadora central, de tabagismo e da durante Secretaria de Saúde do Distrito essa Federal. capacitação Ela está do sentada nível em uma central, sala.
surgiu a proposta de criar este grupo de tabagismo devido a um grande número de pacientes tabagistas da nossa área. Então, nós pensamos no projeto para os participantes de uma forma diferente do que já ocorria aqui na cidade, porquanto tinha uma lista de espera muito grande, alguns pacientes chegavam a esperar até 2, 3 anos para entrar nesse grupo. Então, nós pensamos no projeto num grupo aberto, o grupo de tabagismo funcionar como forma aberta, na qual o paciente ele entra a qualquer momento. O paciente procura o centro de tratamento em busca de obter ajuda para parar de fumar. E Bianca o centro ele, então disponibiliza uma terapia. Ela está sentada em uma sala. Uma terapia de grupo, terapia cognitivo-comportamental e a terapia medicamentosa. Dando uma palestra anti-tabagismo para várias pessoas. O Código de Ética faz parte do Estatuto Social Carlos e estabelece Galante, que, diretor para da ser uma Associação empresa Brasileira da Indústria do Fumo, essa empresa tem que estar cumprindo sentado rigorosamente a legislação de que estabelece as regras para uma empresa poder funcionar, né? E também que ela esteja regulamentada junto à Receita Federal do Brasil e junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelecem as regras para que uma empresa possa operar no Brasil. Quando foi proibida a divulgação Drauzio Varela, de publicidade oncologista e escritor, na televisão, nos jornais, revistas, no meio de as imagens mostram massa, notícias em revistas e a jornais indústria perdeu sobre o cigarro. grande parte do poder que eles tinham, porque eles, por causa da publicidade, forçavam os meios de comunicação a não publicar nada contra o cigarro. Fatos conhecidíssimos já na época, como a relação com câncer, com doenças cardiovasculares, ficavam escondidas da população. Quando eles perderam esse poder, aí a televisão, os meios de comunicação passaram a divulgar os malefícios do cigarro. E aí as pessoas passaram a entender que se tratava de uma dependência de droga com um desenlace fatal em grande parte dos fumantes. Nós temos aumento de preços de impostos ao longo do tempo. Felipe Mendes, Nós temos advogado. a proibição de fumar nos Ele está recintos sentado em sua mesa de trabalho. De fumo. A inclusão de advertências sanitárias com imagens sobre os prejuízos do tabagismo nos que maços alertam de sobre os cigarro. males do cigarro para a A saúde. oferta de tratamento do fumante no sistema público de saúde. A proibição da publicidade, né, nos principais veículos de comunicação. Hoje apenas é permitida a exposição dos maços nos pontos de venda. Então, esse conjunto de políticas públicas e as próprias ações educativas que o governo desenvolve nas escolas e nas campanhas nacionais fizeram com que as pessoas viessem parando de fumar ao longo do tempo. E a lei antifumo, sem dúvida, teve uma contribuição fundamental. Letras na tela. Primeira lei. Lei Municipal número 3.938 de 1950 de São Paulo. Proíbe o uso de fumo em veículos de transportes coletivos, elevadores e salas de espetáculos. Lei número 9.224 de 1996. Restringe a propaganda e o uso de cigarros. Decreto número 2018 de 1996. Regulamenta a lei número 9.294 de 1996. Trata da propaganda e uso do fumo. Lei antifumo número 12.546 de 2011. Proíbe fumar em locais totalmente ou parcialmente fechados. Decreto número 8.262 de 2014. Altera o decreto número 2018 de 1996. Amplia a restrição à propaganda e ao uso do fumo. A criação das políticas públicas levou em consideração, primeiro, uma questão de saúde Marília pública. de Ávila e Silva Sampaio, porque juíza de direito os malefícios do decorrentes TJDFT. do uso do tabaco são tantos e de tal ordem que isso gera um impacto muito negativo nos serviços públicos de saúde. Então, isso foi um fortíssimo argumento, quer dizer, dissuadir o uso do tabaco para diminuir os efeitos negativos, os efeitos deletérios, né? As imagens mostram uma pessoa segurando um maço de cigarros, pegando um cigarro, acendendo com um isqueiro e fumando. O cigarro fez com que eu tivesse muito cansaço, né? Tosse, tossia muito. Eram umas tosses que eu pegava que entrava em crise. Se eu começasse a rir, eu já começava a tossir. Eu não terminava o riso, eu tossia. Então, era um caso que eu já nem tinha assim, nem vontade de sorrir. Porque toda vez que eu ria, eu tossia. Então, era uma coisa que uma coisa me levava a outra. Então, isso veio me trazendo muito mal. Você imagina que o pulmão ele tem uma malha vascular, alveolar, que se você esticar ela todinha, você vai ter mais ou menos o tamanho de um campo de futebol de salão. Então, essa malha ela é engenhosamente arrumada para caber dentro dessa caixa torácica. Mostrando o pulmão quando você fuma um cigarro, você carreia 4.700 substâncias tóxicas para dentro do seu pulmão, que caem nessa malha enorme
e que tem um poder de absorção muito grande e que vai levar essas substâncias para todo o seu corpo, através da corrente sanguínea. Em 9 segundos, a nicotina está chegando no cérebro e está começando a atuar e a liberar substâncias, a principal delas a dopamina, e mudando o seu comportamento de alguma forma. A gente sabe que o tabaco, o cigarro é um produto Carlos de risco. Galante, diretor da Associação Brasileira da Indústria do Fumo. Pelas próprias empresas, né, fabricantes. Então, toda essa questão está vinculada diretamente à produção, né, do cigarro e às restrições que são impostas pela agência sanitária, né, que é a agência reguladora da Anvisa, e que são cumpridas rigorosamente, como eu tinha dito antes, pelas empresas. Eu fui internada no hospital, fiquei 2 meses internada. O médico falou que eu ia usar oxigênio, né, que eu estava usando o oxigênio dentro do hospital. E ele falou que eu ia para casa com uma bala de oxigênio, porque o meu pulmão já não dava nem para me estar respirando direito, né? Eu dava 2 passos e cansava, né? Então, ali eu peguei e tive muito problema, sim, durante esses 2 meses. E fui para pneumologista, tive tratamento e hoje eu já estou com 3 anos sem fumar. Que eu parei de fumar. Câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de faringe, câncer na boca, isso para falar dos cânceres, né? Para não falar da questão das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, as questões que tinham repercussão na gestação, né? Mães ou gestantes que faziam uso do tabaco, e a comprovação médica dos efeitos em relação aos fetos, enfim, fetos que já nasciam viciados em nicotinas, coisas assim absolutamente absurdas do ponto de vista da saúde pública, né, foram consideradas na edição dessas leis. Nós estamos propondo agora um novo José Serra, senador. Várias medidas, ele está entre as sentado quais, em uma sala. que é proibido, o senador por exemplo, está segurando seus óculos cigarro, e em um no momento local de coloca venda, os óculos no rosto porque e depois já era tira. proibido, por medida anterior, da qual eu participei, fazer publicidade na televisão, associando a prática esportiva, etc. Mas agora se proíbe também a propaganda no local de venda, que ela continuou sendo feita. E, por outro lado, a ideia também, e é fundamental, de que as embalagens sejam padronizadas, não sejam embalagens de fantasia, né, que ajuda a vender o produto. Né, porque a embalagem é um fator de marketing também. No fundo, é retirar esse caráter de marketing das embalagens. Eu posso afirmar que a questão da lei antifumo é As rigorosamente imagens mostram o cumprida diretor da Associação Brasileira de seja ela Fumo no aspecto entrando em das sua leis sala federais, e sentando-se em sua mesa de trabalho, que é determinada pela Anvisa. As associadas da Abrifumo são empresas que seguem rigorosamente a legislação vigente. E é importante destacar que também a questão da redução do consumo de tabaco é mundial, e a própria Convenção Quadro para o Controle do Tabaco estabelece regras, né, recomendações para que sejam seguidas. E o Brasil é um dos países que tem uma das maiores regulamentações e restrições quanto ao consumo de tabaco. Uma mesa, então isso tem uma relação também com a redução desse e depois fumando. Muitos acham que a forma de parar seria no uso da medicação, mas a gente tenta trazer para o grupo que a medicação é só como uma muleta, como um apoio para ele parar de fumar. O nosso foco é mais na mudança de hábito mesmo, na prevenção mesmo da abstinência da nicotina, e ele participando do grupo, ele tem um apoio para poder estar conseguindo parar com o tabagismo. É uma mudança de comportamento, que eu acho que vem sendo conquistada por décadas de publicidade contrária, bem feita, verdadeira, não mentirosa, e as pessoas vão tomando mais consciência. Só nesse ponto, realmente, é que a coisa do cigarro pode ser derrotada, se virar uma questão de consciência sobre os malefícios que traz. As imagens mostram várias pessoas fumando. Nos preocupa ainda a questão do enfrentamento do tabagismo no Brasil, que é uma questão muito complexa, né, que envolve, né, medidas recomendadas vão entre restrições, as campanhas. A gente é muito a favor das campanhas educativas. E a gente, às vezes, vê pouco empenho nisso e muita regulação.
Uma coisa que nos preocupou como consequência desses últimos anos de política, uma das recomendações da OMC é subir impostos para os cigarros. E isso funciona bem em países que controlam bem sua fronteira, controla bem o narcotráfico, controla bem a bandidagem. A questão é essa, quer dizer, a legislação ela vai atuar na criação de mecanismos de contenção do uso desses produtos nesses espaços coletivos. Só que muitas vezes não são espaços públicos, são espaços privados, como é o caso de restaurantes, cinemas, não é? Bares, enfim. Então, obviamente que não é impossível para o poder público estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, todo o tempo. A Lei Federal de 1996, ela permitia então ainda os chamados fumódromos, né? Era proibido fumar em recintos coletivos, salvo se houvessem espaços com arejamento conveniente, né? Então, essa redação dava margem para que bares, hotéis, restaurantes fizessem ambientes parcialmente, né, fechados ou com simples divisões entre o público fumante e não fumante. A própria indústria do tabaco possuía, especialmente a Souza Cruz, possuía um programa chamado Convivência em Harmonia, em que ela estimulava bares e restaurantes a adotar determinadas práticas. Então, por exemplo, você deve se lembrar, você ia num restaurante e havia uma separação por plantas, de um lado fumantes, do outro lado não fumantes, e a gente sabia que a fumaça, né, não respeitava aqueles ambientes. O fumo passivo, Diego Alves, ele prejudica a saúde de populações mais vulneráveis, por exemplo, crianças. É dizer que hoje, dos 7 milhões de óbitos relacionados a tabaco no mundo, pelo menos 1 milhão está relacionado a fumo passivo. E a maioria são crianças. No Brasil, esse número corresponde a mais ou menos 7 mortes por dia. E é uma medida que ela é pouco controversa, ou seja, ela é aceita por todos os parceiros, por todos os atores estratégicos. Então, quando um país ele visa a implementação de grandes políticas públicas de controle de tabaco, normalmente a primeira medida é aquela menos controversa, logo a política de ambientes livres do fumo. Tanto é que na região das Américas, 19 dos 35 países já possuem legislação para manter, garantir ambientes livres de fumo, inclusive o Brasil. Hoje no Brasil, segundo o último PNAD, nós temos aí cerca de 10% de adultos fumantes. O número absoluto é muita gente, não é? Porque são o quê? Nós temos quantos adultos no Brasil? 170, 180 milhões de pessoas com mais de 15 anos, então são 17, 18 milhões de fumantes, é uma quantidade absurda de gente. Mas, em termos percentuais, nós fumamos menos do que nos Estados Unidos hoje, lá são 15%, e menos do que todos os países da Europa. Eu acho que foi um avanço muito significativo no Brasil. De 2006 a 2018, nós tivemos, ao longo desse tempo, em torno de 53 mil pessoas que buscaram atendimento de ajuda, buscaram ajuda para parar de fumar. Desses 53 mil, em torno de 56% estavam sem fumar na quarta sessão. Isso é um número bem importante, bem impactante. E isso vem de forma muito clara, o impacto de todas essas políticas públicas que não se resumem apenas no tratamento do tabagismo, mas em outras áreas e outras frentes de atuação, nos números que a gente encontra no Brasil. Então, em 89, a gente tinha 31% da população fumante, e agora, em 2017, pela Vigitel, a gente tinha no Distrito Federal 11,7% de fumantes. Posso dizer que a Anvisa tomou uma iniciativa no ano passado, em 2018, no mês de abril, se não me engano, de realizar um primeiro seminário para discutir esse tema do cigarro eletrônico no Brasil, né? Cigarros eletrônicos, não, dispositivos eletrônicos, entre o cigarro eletrônico, uma pessoa segurando um cigarro produtos de tabaco aquecido e vaporizadores. Houve um primeiro debate. E nós entendemos que esse debate foi profícuo no sentido de começar a discutir o assunto no Brasil. Até porque, mundialmente, nós já temos muitos avanços nessa área de produtos derivados eletrônicos, né, dispositivos eletrônicos derivados do tabaco, e nós entendemos que o Brasil está atrás nessa discussão. Nós temos que avançar, entendemos que a Anvisa deve dar sequência nos estudos, nas pesquisas,
e trabalhar na busca de uma regulamentação totalmente equilibrada para esse novo tipo de produto, né? Para esses tipos novos de produtos. Eu acho que é extremamente importante que a Anvisa dê sequência a essa pauta. Cigarro eletrônico é apresentado como? Como um dispositivo para ajudar a parar de fumar. Primeiro, não está provado isso. Os estudos são contraditórios. Há estudos que mostram que realmente ajuda, mas muitos outros, na maioria, a diferença é insignificante. O cigarro eletrônico veio para quê? Para viciar as crianças. Tanto que eles colocam os mesmos aditivos, né? Gosto de chocolate, gosto de creme brulee, gosto... Para quê? Para as crianças começarem a fumar. Eles terem a impressão de que aquilo não faz mal, porque é só nicotina. Nos Estados Unidos, estão criando uma geração de dependentes de nicotina, que nunca seria uma geração de fumantes de cigarro comum, mas hoje fumam cigarros eletrônicos. O cigarro eletrônico, o que ele faz? Ele tem a nicotina, Paulo Solmuti Júnior, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Faz mal, porque ela gera um gás que faz mal, que intoxica e que traz o câncer. As imagens mostram uma mulher colocando fumo em um recipiente e fumando através do uso de narguilé. No caso do cigarro eletrônico, em tese, você não teria o mesmo mal. A grande crítica ao cigarro eletrônico é que ele poderia estar estimulando o jovem a fumar novamente, e quem fuma eventualmente um cigarro eletrônico pode voltar ou fumar em paralelo um cigarro que tenha combustão, né? A única coisa que se sabe e que é a informação que Marília é veiculada pelos fornecedores, juíza é de que de direito do existe administração de nicotina nos cigarros eletrônicos. E isso seria a semelhança com o cigarro comum. Mas que os outros componentes químicos usados no cigarro comum não estariam presentes no cigarro eletrônico. As primeiras pesquisas já mostram que essa informação não é totalmente verdadeira. Existem outros componentes químicos que são utilizados na fabricação, né, no uso do cigarro eletrônico, e aquela fumaça que se exala em relação ao uso do dispositivo, ela pode sim ter os mesmos efeitos prejudiciais à saúde que o cigarro comum tem, inclusive em relação aos sujeitos passivos que estão em volta. Só que como isso ainda não está regulamentado, isso é uma grande discussão que a gente está tendo hoje em relação aos produtos do tabaco. Os países reiteradamente vêm discutindo Diego Alves, quais seriam as melhores regulamentações para esses novos produtos. São discussões praticamente anuais. A última aconteceu agora em outubro, em Genebra, onde pelo menos 180 países tentaram harmonizar as suas posições a respeito desses novos produtos. No Brasil, desde 2009, é proibido qualquer mecanismo, dispositivo eletrônico para fumar. Isso engloba todos esses novos produtos, né, que vêm sendo lançados. E enquanto nós não tivermos a devida evidência desses produtos, seria muito complicado avançarmos em legislações agora no Brasil que os aprovem. Acabou de sair um estudo mostrando que 38% dos adolescentes americanos fumaram cigarros eletrônicos nos últimos 12 meses. Percebe como essa é a indústria mais criminosa do mundo. É a mais criminosa da história do capitalismo ocidental. Eles, percebendo que o cigarro comum começa a perder mercado nos países mais ricos, criam imagens de um desenho que mostram o funcionamento de viciar de um em nicotina da mesma forma através de um dispositivo que aparentemente é menos nocivo. As imagens mostram uma mulher colocando fumo em um recipiente de um narguilé e depois fumando junto com outras pessoas. O narguilé é um grande exemplo, né, de uma inovação que tem do cigarro e está atingindo muitos jovens, muitos adolescentes. Coordenadora de tabagismo tem um aumento da Secretaria de Saúde de adolescentes do Distrito adoecidos Federal. mesmo, que a gente recebe dentro da equipe que faz o uso do tabaco. E faz o uso de forma livre, deliberada, como se fosse uma coisa normal. As imagens mostram pessoas fumando narguilé. A caixa do narguilé ainda é vendida como algo bonitinho, cheio de sabor, de cheiro diferente. Existe uma cultura de pertencimento, de grupo, que é desenvolvida em torno do narguilé. E a gente vê milhares de jovens embarcando nessa situação
e se tornando possíveis dependentes químicos de nicotina aí para frente. Ainda, por outro lado, proibição Serra, senador, da utilização de substâncias seus óculos que acrescentem odor, cheiro gostoso ou sabor, que é usado principalmente para conquistar os jovens, no caso do cigarro. Pois bem, também se proíbe isso. Agora, e por último, ele coloca novamente seus questão óculos nova, para poder não ler. permitir que os motoristas fumem ou um passageiro fume num carro que tenha criança, aí com pesadas multas. Enfim, estamos avançando na defesa da saúde das pessoas, da população. Esse é o fundamental. O papel da educação sobre o tabagismo é fundamental, né? Nós temos um trabalho que é o programa Saber Saúde, que é um programa direcionado para as escolas, para que o tema tabagismo possa ser discutido entre professores e alunos, trazido de forma diluída nas diferentes matérias do currículo nacional, para que as crianças entendam, né, os malefícios de começar a fumar e possam, então, não experimentar cigarros, para que não se tornem novos fumantes. O impacto do tabaco ele vai muito além da saúde. Tanto é que está evidente na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para você ter uma ideia, no Brasil, esse impacto econômico é de pelo menos 57 bilhões de reais. 57 bilhões de reais. Enquanto a renda que o tabaco gera, isso quer dizer a divisa e os impostos, são na casa dos 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. Anual de 44 bilhões. De 44 bilhões de vai reais. Para o mundo, né, a nível mundial, o impacto econômico do tabaco está na casa de 1,4 trilhões de dólares. As imagens mostram uma mulher pegando um cigarro de um maço e fumando. Se a pessoa tem o desejo de parar de fumar, né, tem a possibilidade, mesmo que ela já esteja adoecida, ela tem a possibilidade, porque cada dia que a pessoa fica sem o cigarro é um dia a mais que ela ganha na saúde, na vida dela, mostram uma pessoa e pode fumando estar e jogando o resto do cigarro, né, esse em um quadro cinzeiro de saúde dela. Então, ela procurar parar de fumar, ela vai ter ganhos tanto para ela como para sua família. As imagens mostram uma pessoa varrendo vários restos de cigarro. Errar é humano. Muitos erros que a gente comete, a vida se encarrega de corrigi-los. O cigarro não tem jeito. O cigarro faz mal e é um mal que vai ter consequências não só a longo prazo, como consequências a curto prazo. É uma droga idiota, não dá barato, só te dá vontade de fumar outra vez. Você fumou, daqui a pouco você entra em crise de abstinência, começa a ficar agitado, precisa fumar de novo. E isso aplaca aquela crise de abstinência para vir outra em seguida. Tem dó, cai fora dessa. Não tem preço a liberdade. Vinheta de encerramento. Direção, Thiago Oliveira, Léo Cândido, Marcelo Antônio Braga. Produção, Pedro Ivo Viana, Luísa Lopes. Assistente de produção, Maíra Boani. Roteiro e direção, Cristiano Oliveira. Som direto, Jabes Custódio, Roger Brito, Anderson Rodrigues. Cenografia, Fábio Santos, Rodolfo Muniz. Iluminação, Luiz Moura, Ítalo Cândido. Auxiliar, Sebastião Melo. Montagem e finalização, André Eustáquio, Guilherme Oliveira, Renato Cromado. Videografista, Lucas Matias. Agradecimentos. Associação Brasileira da Indústria do Fumo, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Instituto Nacional de Câncer, INCA, Organização Pan-Americana da Saúde, Restaurante Oliver, Distrito Federal, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Núcleo de Programação, Rosa Wazen. Núcleo Técnico, Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.